E aí, nação fizeira, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de um outro fundo de papel, o BCRI11. E como você já sabe, eu peguei algumas informações do site fundsexplorer.com.br, que na minha opinião é um dos melhores sites para se analisar os fundos imobiliários. O BCRI11, Banestes Recebíveis Imobiliários, na data desse vídeo, está sendo negociado na casa dos R$ 107. Seu último rendimento foi de 80 centavos, o que dá um dividend yield de 0,74% no mês. Seu patrimônio líquido de 380 milhões e o valor patrimonial da cota de R$ 104. Então a gente já vê ali que o BCRI11 está um pouquinho acima do seu valor de patrimônio. É 104 o valor patrimonial da cota, mas no mercado ele está sendo negociado a 107, portanto, com ágio de 3%. A gente vê esse indicador ali do lado direito, que é o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, 1,03. A gente já sabe que o intervalo bacana para comprar é entre 0,90 e 1,10. E esse fundo tem uma liquidez diária na média ali de 12 mil negociações. Vamos falar sobre a liquidez um pouco mais adiante. Aqui temos as cotações do BCRI11 nos últimos 12 meses. Assim como a maioria dos fundos imobiliários, ele esteve sendo negociado muito acima do seu valor patrimonial, chegando ali quase a R$ 130, na virada de 2019 para 2020. E aí veio aquela crise toda, seu preço chegou a R$ 85, mas depois ele se recuperou, mas não no nível em que estava antes. Ele ficou um pouco acima do seu valor patrimonial. Em relação aos dividendos, nós já falamos, o último pagamento foi de 80 centavos, o que deu um dividend yield de 0,74. Em 3 meses ele deu mais do que a Selic, 2,12%, e em 12 meses ele chega quase a 9%. Historicamente, vemos que os valores de dividendos pagos sobem e descem ao longo do tempo, mas em 2020 parece que ele deu uma certa estabilizada. Neste gráfico temos o dividend yield ao longo dos últimos 4 anos. Vemos que esse percentual era muito alto em 2016, veio caindo em 2017, em 2018 deu uma recuperada, voltou a diminuir no final de 2019, mas em 2020 ele vem mantendo ali na casa do 0,70. E observamos que em apenas 6 ocasiões ele teve um dividend yield abaixo de 0,60. Entrando no relatório gerencial, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dele. Muito bem. O Banestes Recebíveis Imobiliários, ou BCRI11, é um fundo que basicamente investe em CRIs, mas ele também pode investir em outros papéis, como as LCIs, LHs, cotas de FIIs, enfim. O seu benchmark é o IGPM mais 6% ao ano, o administrador é a BRL Trust e o gestor Banestes DTVM. Sua taxa de administração é de 1% ao ano, ele não tem taxa de performance, mas por outro lado, nem sempre ter a taxa de performance é algo ruim, desde que o fundo entregue resultados. E um detalhe sobre esse fundo é que ele já fez 7 emissões. A gente viu que o seu patrimônio líquido é de 380 milhões, é um fundo que ele cresce bastante devagar, mas vem crescendo de modo consistente. Aqui peguei alguns destaques do comentário do gestor. O principal deles é de que não teve registro de inadimplência no mês, a carteira está bastante saudável, e eles identificaram oportunidades de entrar em CRIs de multipropriedade. Lembra, eu falei um pouquinho sobre a multipropriedade no vídeo sobre o HCTR. Se você não viu, dá uma passadinha lá e até vai entender um pouquinho mais sobre o que é a multipropriedade. E quais são esses CRIs que eles identificaram? O Praias do Lago e também o Windham. Aí embaixo nós temos as taxas de cada um deles, e uma coisa interessante desse fundo é que ele sabe mesclar bem os CRIs high yield, são aqueles que focam principalmente em uma taxa maior. Por exemplo, esse CRI Windham, subordinado, ele tem uma taxa maior, IPCA mais 17,5% ao ano. Porém, por ter uma taxa maior, ele carrega um pouco mais de risco. Já a cota sênior desse CRI tem IPCA mais 9,47% ao ano, portanto uma remuneração menor, porém com mais segurança. Esse é o High Grade. High Yield, melhores taxas. High Grade, mais segurança. E essa diversificação é que torna esse fundo bastante interessante e equilibrado. Aqui temos as demonstrações financeiras do mês. Dos últimos 12 meses, vemos ali o total de receitas, o que foi distribuído por cota, 9,41.
Aqui uma lupinha sobre o dividend yield dos últimos 12 meses. Lembra, eu falei lá atrás que ele vinha oscilando bastante, mas que em 2020 ele se estabilizou ali na casa do 0,70. A composição da carteira é bastante extensa, são quase 60 CRIs, e vemos que nenhum deles tem concentração superior a 7%. O que mais tem é esse CRI, o Sendas, 9,07%. E do lado direito vemos ali a coluna do Duration. O Duration é o prazo médio dos recebimentos, que varia bastante aí, entre 2 a 6, quase 7 anos. Esse fundo também tem cotas de outros FIIs, o DEVA 11, o HCTR 11, o BCIA 11, mas a participação neles é bastante reduzida. Aqui temos a composição da carteira, mais de 90% em CRIs. Aqui temos a composição da carteira por índice, mais o spread. Vemos ali que praticamente 2/3 dos indexadores são IGPM mais alguma coisa, que nesse caso é 9,37%, e IPCA mais 8,08%, mas ele tem também IGPDI mais 7,38%, CDI mais 2,69%, que representa 22% da carteira. Portanto, é um fundo que tem uma boa diversificação de indexadores, que é aquilo que vai corrigir os pagamentos. Bastante diversificado também por setores, vemos aí do lado esquerdo, e também do lado direito a diversificação geográfica. Aqui vemos a tabela de duration dos ativos em anos. Aqui temos a tabela de liquidez. Vemos que nos meses de abril e maio foi bastante reduzido, cerca de 7 milhões de movimentação por mês, o que acabou sendo bem pouco líquido nesses meses. O mês com maior liquidez nos últimos 12 meses foi outubro de 2019, quando ele teve ali quase 40 milhões, e em setembro de 2020, pouco mais de 18 milhões, ou seja, não é um fundo que movimenta ali mais do que 1 milhão por dia. Portanto, se você tiver mais do que 1 milhão, pode ser que você tenha um pouco de problema na hora de comprar ou de vender as suas cotas. Se você é um pequeno investidor como eu, não vai ter problema. E o número de cotistas vem crescendo e ele está ali mais ou menos na mesma casa do CPTS, com 32 mil cotistas. Por falar no CPTS, que foi meu último vídeo, se você não viu, dá uma passadinha lá para ver, o BCRI 11 está muito parecido, está praticamente ali no mesmo patamar. A diferença é que o CPTS tem um valor mais acessível, o que não significa necessariamente que ele está mais barato. O BCRI tem mais liquidez, tem um dividend yield um pouco melhor, tanto no último mês quanto nos últimos 12 meses. Porém, o patrimônio do CPTS é praticamente o dobro. E o PVP é melhor no BCRI do que o CPTS, pouquinha diferença, mas mostra que ele está mais barato, portanto, com um melhor ponto de entrada do que o seu concorrente. Muito bem, chegou a hora de conceituar. Vimos que ele é um fundo basicamente de CRIs, o seu portfólio é bastante diversificado, são quase 60 operações, ele também tem alguma coisinha de fundos imobiliários, ele tem cerca de 7% de dinheiro em caixa, seu número de cotistas vem crescendo, ele tem dividendos razoáveis, acima de 8% ao ano. Algo que eu não mencionei aqui no vídeo é que vários outros fundos têm em sua carteira o BCRI 11, e depois de vários altos e baixos ao longo dos anos, conseguiu manter uma certa estabilidade no pagamento de dividendos e manter um dividend yield mais ou menos regular. Ele tem mais liquidez que o CPTS, que nós vimos no vídeo anterior, e está um pouquinho apenas acima do seu valor patrimonial. Nessa linha, eu dou para ele também 6 joinhas, mas é um outro fundo que também eu vou ficar de olho. Por hoje é isso, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito, e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.